Boa noite aos irmãos. A gente vai dar continuidade aqui hoje ao nosso estudo como ele falou aí, do livro de Tito, né? Paulo escreve a Tito. E a gente vai iniciar hoje desse ponto aqui, a missão de Paulo. Pediu o Lineu aí para se precisar me interromper, pode ficar à vontade. E também, se a gente precisar ver alguma referência na Bíblia, eu vou compartilhar com a gente. Então vamos lá. A missão de Paulo. A manifestação da revelação especial da verdade cristã havia sido confiada a Paulo por Deus, nosso Salvador. Depois de receber essa comissão, ele usou toda a sua energia para proclamá-la. É significativo como ele usa o termo Salvador nessa epístola. Aplica a Deus e ao Senhor Jesus, enfatizando assim a deidade do Senhor. Paulo enfatiza seu apostolado aqui porque foi como apóstolo que oficialmente autorizou Tito a nomear anciãos. Isso mostra que Paulo não estava apenas escrevendo uma carta pessoal para Tito. Era um documento oficial que Tito poderia apresentar aos santos de Creta, mostrando de onde vinha sua autoridade para nomear anciãos. Ele poderia, então, agir como delegado de Paulo entre eles, no caso Tito, né? Sem que houvesse dúvida da autoridade com que estava investido. Pode seguir aqui? Então vamos lá. Agora ele diz assim: ordenando anciãos. Versículo 5. A primeira responsabilidade de Tito era estabelecer uma liderança forte em cada uma das assembleias em Creta, nomeando homens que tivessem peso moral para liderar os santos no caminho da justiça e que defenderiam a verdade quando confrontados com ataques. Paulo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito deveria fazer isso não escolhendo amigos e partidários que ele favorecia, mas reconhecendo aqueles a quem Deus havia levantado pelo Espírito Santo e designar a esses. Ele cita aqui Atos 20 e 28, que fala dessa passagem que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, eram levantados presbíteros. Assim, a escolha dos homens para liderar essas assembleias não era de Tito, mas de Deus. Ele conheceria esses homens por suas qualificações morais e pelo trabalho que eles estavam fazendo para se dedicar aos cuidados dos santos e ministrar para eles. Visto que havia uma forte oposição de um certo conteúdo judaizante entre os cretenses, esses homens precisavam ser colocados naquele cargo por nomeação oficial, para que não houvesse dúvida sobre a liderança deles na Assembleia. Como mencionado na introdução, isso é algo que não pode ser feito hoje, simplesmente porque não há apóstolos ou delegados de um apóstolo na terra para fazê-lo. Mas ainda podemos reconhecer aqueles que são moral e espiritualmente qualificados para liderar os santos e seguir sua orientação. Ao fazermos isso, a mesma coisa será realizada de forma não oficial. Parece que Paulo foi chamado abruptamente de Creta e, ao sair, deixou o trabalho por fazer. Ele não declara por que saiu, mas encarregou Tito de concluir esse trabalho em sua ausência. A delegação de Paulo a Tito não prova que existia algo como sucessão apostólica, outro erro católico romano. A tarefa dada a Tito pelo apóstolo Paulo foi, foi para um determinado lugar e por um determinado tempo.
ele não tinha ordens de Paulo para levar essa autoridade a outro lugar ou transmiti-la a outras pessoas. Vamos, versículos 6 a 9 agora. As qualificações dos anciãos. Paulo passa a esboçar as qualidades morais e espirituais que um ancião deve ter. Antes de examinar essas coisas, seria bom observarmos que Paulo usa as palavras anciãos e presbíteros, ou bispos, de forma intercambiável aqui. Ele fala, compare também Atos 20, 17 com Atos 20, 28 e 1 Pedro 5, 1 com 1 Pedro 5, 2. Se o irmão quiser que leia, a gente pode ler, senão eu sigo aqui. Seria importante a gente ler isso daí, porque muitas pessoas pensam que há uma diferença entre um ancião e um presbítero, né? E aí Paulo usa aqui de uma forma, tanto um quanto o outro, nesse sentido, né? Pode ser as duas coisas estão querendo basicamente dizer a mesma coisa, nesse trecho aqui que ele está falando, né? Então, eu pedi o Wesley para ir primeiro aí, por favor, em Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Desce um pouquinho até o 28, por favor, Wesley. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, no 17 ele usa anciãos, no 28 ele usa bispos. E agora a gente vai lá em 1 Pedro 5, 1. A gente vê também ele usando essas palavras. 1 Pedro 5, 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Aí agora o 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, a gente vê que no que ele está falando aqui, é o mesmo grupo de pessoas. Em Atos, a gente vê claramente isso, né? Ele chama os anciãos e depois ele fala, instituiu, o Espírito Santo colocou como presbíteros. Isso porque a palavra ancião, ela também pode ser mencionada, e eu creio que aqui Pedro fala sobre isso depois, mas Paulo também chega a usar a palavra ancião, mas não no sentido de pessoas que têm a liderança, ou que tem uma dedicação às coisas do Senhor, mas ancião em idade. Então, é uma diferença entre a pessoa ser de idade, um ancião, por ser velho, né, de idade, a idade em termos de vida mesmo, ou você falar que ele é um ancião por causa daquilo que ele exerce, eu não gosto de usar muito o termo que é usado de liderança, porque essa palavra foi deturpada na cristandade professa. Eles chamam de liderança, eles chamam o clero, né, como a liderança. E a gente viu claramente aqui que ele menciona que não existe ordenação de lideranças no nosso meio hoje. Elas ocorrem naturalmente por ser reconhecido pela Assembleia aqueles que estão trabalhando, se afadigando em ajudar e cuidar dos irmãos e tudo mais. Mas isso está longe de ser um cargo político em que você encaixa as pessoas que você é mais favorável, que você vai dando cargo para eles, como se alguém tivesse direito de dar cargo a alguém dentro da Assembleia. Ninguém tem esse direito, mas toda a Assembleia como um todo reconhece aqueles que têm
se afadigado na palavra, que tem uma postura, né, condizente com a fé que professa. Né? Só que aí. E aí, aqui, no segmento aqui, já vai dar seguimento ao pensamento, né, Bruce falando, né? Ele fala, isso mostra que esses termos se referem ao mesmo cargo. Quando ancião é usado, enfatiza a maturidade e a experiência que o homem deve ter. Quando presbíteros ou bispos é usado, está se referindo ao trabalho que ele faz ao supervisionar e cuidar do rebanho. Paulo então declara os requisitos morais necessários de um ancião ou presbítero. Aí ele vai dizer: sua vida pública. Quanto à sua vida pública diante do mundo, versículo 6a, ele deveria ser irrepreensível, né, ou livre de toda acusação contra ele. John Nelson Darby usa assim. Isso é quanto à sua vida pública. Agora, sua vida familiar. Quanto à vida em família, ele deveria ser marido de uma só mulher. Isso está no versículo 6b. Ou seja, ele não deveria ser um polígamo. Um polígamo poderia ser salvo pela graça de Deus e estar à mesa do Senhor, mas ter mais de uma esposa o excluiria deste trabalho na Assembleia. Seus múltiplos casamentos não representariam adequadamente a ordem moral que Deus instituiu na criação a respeito do casamento. Nem refletiria o modelo de Cristo e da Igreja. Ele também deveria ter filhos crentes, não acusados de falta de limites ou rebeldia. Assim, ele deveria ter uma família que crescesse no Evangelho e que seguisse o caminho da fé cristã de maneira ordenada. Não sei se o irmão vai passar por esse trecho aqui, mas eu ouvi o irmão falando uma coisa interessante a respeito disso, né? Porque, assim, não seria correto dizer que porque uma pessoa hoje ele tivesse passado por mais de um casamento como fala aqui, né? Ele não poderia estar, né, atuando como um presbítero em uma assembleia, né? O Senhor poderia não estar usando ele, né? Acho que mais ou menos isso que o irmão comentou. A gente tem que entender que nessa época em que essa carta foi escrita, era uma coisa comum entre as pessoas ter mais de uma esposa. Eles poderiam ter duas esposas, três esposas, né? Mas se se convertesse, não seria uma coisa correta se desfazer da outra, ou de duas, ou três, ou quantas tivesse, para ficar só com uma. Porque era uma coisa errada diante do que é a moral cristã, mas era uma coisa que não deveria ser quebrado, porque haveria mágoas, haveria uma série de problemas, né? Mas é por causa do que o homem fazia de errado, mas se ele se convertesse, ele teria que sustentar mais do que uma mulher que ele tivesse, mas ele não poderia exercer nenhum cargo desse tipo, por exemplo, de ser um ancião ou presbítero na Assembleia. Isso fala-se daquele que, antes de se converter, já era casado com mais do que uma mulher. Agora, falar que um cristão hoje, que se converteu, é solteiro, ele pode casar com mais do que uma mulher, isso é inadmissível, né? Não é o que a palavra de Deus ensina. Muitos questionam, falam, então por que ele põe aqui ser marido de uma só mulher, porque você só pode ter uma mesmo? Exatamente porque naquela época era comum a poligamia, tá? Depois, com o cristianismo ganhando mais terreno no mundo e o mundo cristianizado como ficou, é uma coisa que hoje não se fala de alguém ter duas ou três mulheres ao mesmo tempo, né? Apesar de que existem algumas religiões ditas cristãs que foram, no começo, verdadeiramente pregando a poligamia, né? Só um exemplo disso era os Mormons, no início,
inclusive o seu profeta máximo lá, o Joseph Smith, ele teve várias mulheres. E até recentemente, nos Estados Unidos, pegaram, questão de alguns anos atrás, tinha um mormon que morava numa fazenda, e lá ele tinha, acho que 15, era tudo garotas de menos de 15 anos, as esposas dele. Ele tinha, acho que umas 10 ou 12, se eu não me engano, mas o número não interessa, ele tinha várias. E ele mantinha essas moças nessa fazenda, elas tinham seus quartos, e eram todas esposas, comiam juntos, e elas viviam, porque eles aceitavam isso. Por causa desse problema, hoje, nos Estados Unidos, é contra a lei fazer isso, está explícito na lei. Antes não era explícito, né? Aqui no Brasil, vale a mesma coisa. Aqui no Brasil, a nossa lei é clara, não pode ser polígamo. Apesar de sabermos hoje que a depravação chegou a um ponto de achar normal, o que eles chamam hoje de casais, o casamento aberto. Os dois concordam de ter outros parceiros, mesmo estando casados legitimamente. Isso aí é o homem, né? Quando perguntaram ao Senhor Jesus no Evangelho a respeito da carta de divórcio, porque eles estavam querendo fazer o Senhor Jesus cair em alguma contradição. Então, eles dão o exemplo de uma mulher casada e morre o marido, e pela lei de Moisés, quando o marido morria, a mulher poderia casar com o irmão do marido, para permanecer com a herança da terra, porque cada tribo tinha a sua terra, e eles tinham, se elas começassem a misturar casamento entre as tribos, logo essas terras começaram a ter uma diferença de quem é o dono, né? Inclusive, existia, não sei se vocês sabem, na lei, uma coisa que era chamado, que após 50 anos, a terra voltava ao antigo dono. Ou seja, se eu sou da tribo de Benjamim, e a outra tribo vizinha de Dan, minha, queria comprar um pedaço da terra minha, eu poderia vender. E o valor calculado era de acordo com os 50 anos. A cada 50 anos, a terra voltava para o antigo dono. Então, se, por exemplo, eles chamam isso, tem um nome, que a Igreja Católica, inclusive, faz isso daí. Mas após 50 anos, existe um restabelecimento do que era antes. Ou seja, se eu fosse vender a terra e o jubileu, 50 anos, faltasse ainda 20 anos, o preço da terra ia ser, por exemplo, o valor da terra dividido por 50 e multiplicado por 20, por 30. Esse era o valor da terra que eu estava vendendo. Depois de 20 anos, essa terra voltava na minha mão outra vez. Isso era para preservar a terra. Então, quando eles fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus, então a mulher casou com o seu irmão, morreu esse irmão outra vez, ela casou com outro, e assim ela teve todos os irmãos, ela casou. Quando chegar lá no céu, marido, quem vai ser o marido dela? Porque ela casou com 5 irmãos, ou 6 irmãos. Quem vai ser? O Senhor falou, errais não entendendo a lei, porque Deus instituiu o que Deus uniu, não separe o homem. E aí, mas então por que Moisés deu carta de divórcio? E o Senhor, nessa passagem que fala também desses vários casamentos, o Senhor fala, vocês não entendem a coisa, que é que nem os anjos, não vai haver gente casada lá nos Estados Unidos, nos céus, um com o outro, não vai ter. O nosso relacionamento vai ser como um todo a igreja unida a Cristo. E não vai haver casais vivendo, entendeu? Juntos, como é aqui agora. Isso é para coisa na terra. Porém, ficou bem claro que o Senhor falou assim, não separe o homem, porque isso foi instituído desde o princípio. Aí ele fala, então por que a carta de divórcio? Por causa da ruindade do coração do homem. Então, se hoje nós temos muitos problemas desse tipo, né? Pessoas que se convertem e já são separados, já teve 3 ou 4 maridos, filhos com vários, e fica essa dúvida, como é que vai fazer? Será que encaixa nessa poligamia? Nós temos que entender, por causa do homem, isso está errado. Se hoje fosse permitida a poligamia no Brasil, e alguém se convertesse, sendo casado com 2 mulheres, por exemplo, ele
entendendo que isso estava errado, eu não ia falar para ele, ó, você tem que se desfazer das duas, ou de fazer de uma e ficar com a outra. Não, não dá para fazer isso, porque são famílias, né? Estão envolvendo outras duas pessoas. É errado, mas eu não tenho jeito de consertar esse erro agora, né? Então, a única coisa que poderia separar é se um morresse ou se houvesse o adultério. Porém, no caso aqui, como ele está falando a respeito de uma atividade na Assembleia, que ele está exercendo como uma liderança, seria melhor que aquele que tivesse casado com duas mulheres poderia continuar, mas na Assembleia ele não poderia ter ação de ser um ancião ou ser um presbítero, ou muito menos ficar. Não havia nenhuma restrição a ele estar em comunhão, ele partir o pão, ele estar sentado, mas ele não poderia ministrar, por exemplo. Né? Isso a palavra deixa claro. Isso é importante entender, porque muitos usam isso aqui ou para justificar a poligamia, ou para justificar múltiplos casamentos. Casa, eu não gostei dela, vou casar com outra. Desfaz de uma e vai para outra. Isso na lei brasileira é até permitido. Existe hoje, inclusive, você viver com a pessoa numa união estável, você não precisa estar no papel registrado. Mas eu pergunto, vocês compram uma casa sem registrar no papel? Por que tem que registrar? Porque se não registrou, você não garante nada. Né? E mesmo a lei brasileira, apesar de falar dessa união estável, tem que provar essa união estável, é muito trabalhoso. Então, o melhor seria casar mesmo no cartório e assumir isso daí como Deus ensinou desde o princípio a gente fazer. E perante as autoridades, nós temos que mostrar, dar um bom exemplo a eles que nós não somos polígamos, que nós não estamos aqui casando e descasando como o mundo faz. Só até aí. Desculpa eu alongar muito, mas eu acho importante. E os irmãos que são, depois de se converterem, têm algum problema, o que a palavra de Deus ensina, eu digo no casamento, é que se reconciliem. Nós temos que aprender que o caminho de Deus é reconciliação. Se há dificuldades no casamento, tratar isso no Senhor e não apenas separando, pensando que separar vai resolver o problema, porque não resolve. Na maioria das vezes, causa problema para os filhos, causa problema para outra que vai se unir e geralmente é um mau testemunho como cristão. Porém, se está já feito o negócio, permaneça como está. Foi alguém chamado sendo escravo, permaneça escravo. Foi chamado sendo livre, permaneça livre. Isso é o que a palavra nos ensina no sentido de estar em comunhão e partir o pão ou não. Ok, então vamos lá. Agora é o terceiro ponto aqui, que é o terceiro requisito que ele traz aqui para o presbítero. É sua vida em assembleia. Ele diz assim: quanto à sua vida na assembleia, ele deveria ser irrepreensível, né, livre de toda acusação contra ele, entre seus irmãos. E aí ele vai dizendo: se os santos devem respeitá-lo como despenseiro da casa de Deus, eles devem necessariamente ver piedade e consistência em sua vida. Se ele deve realizar seu trabalho de supervisão de forma bem-sucedida, ele não deve ser caracterizado pelos seguintes traços negativos: soberbo, cabeça dura na tradução de Dar, iracundo, impetuoso na tradução de Dar, nem dado ao vinho, nem espancador ou violento, ao meio da revista atualizada, e nem cobiçoso de torpe ganância, ou visando ganho por meios desonestos, de honestidade. Assim, ele não deve ser dominador, ou ter mau temperamento, ou gostar de álcool, ou ser violento, ou comprometer princípios para ganhar dinheiro. Quanto aos traços positivos, um ancião ou presbítero deve ser dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, piedoso, na
tradução, essa não me lembro qual é. E temperante. Imprensa Bíblica do Brasil. Ah, ok, ótimo. Assim, seu lar deve ser aberto aos santos. Isso ele fala lá em Romanos 12, 13. Ele deve se envolver pessoalmente com as coisas boas e proveitosas e se portar com dignidade e sobriedade em todos os assuntos. Ele também deve ser marcado pela justiça, piedade e controle próprio. Por fim, mas não menos importante, ele também deve manter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar ou encorajar com a sã doutrina, como para convencer ou refutar os contradizentes. Isso mostra que um ancião presbítero deve conhecer a verdade e ter um conhecimento prático da palavra de Deus para poder refutar aqueles que se opõem a ela, apto a ensinar, em 1 Timóteo 3:2. Aqui ele traz uma nota, fala, nota, ele deve refutar os opositores, não por argumentos inteligentes fundamentados em inteligência humana, mas pela sã doutrina. Isso é uma coisa importante. Eu vejo, desculpa eu interromper, mas o que a gente vê muitas vezes é que logo que alguém entende a verdade e se aparta das coisas, ele quer transmitir isso, essa novidade que foi para ele, quando ele entende um só corpo e tal, mas ele ainda não tem uma base firme do que ele está vendo. Isso acontece também quando você se converte, né? Você se converte, você quer falar do evangelho e tal, e você quer pregar, e muitas vezes você encontra opositores. Opositor é uma pessoa que você pode pensar de dois modos. Ou ele é um opositor porque ele é um líder naquilo que ele está defendendo, ou porque ele está apenas dizendo o que ele crê e por quem ele é liderado. Então, existe sempre o líder e o liderado. Quanto ao líder, nós devemos ter muita cautela em discutir com essas pessoas. Por quê? Porque se ele é um líder na denominação, por exemplo, pastor, vai lá, muitos entendem a verdade, querem falar com o pastor e tirar satisfação com o pastor e fazer o pastor entender que ele tem que largar. Escuta, é a profissão dele. Ele entrou nessa com o propósito de trabalhar como isso, de ter um salário para isso, entendeu? Então, muito dificilmente, a não ser que ele realmente seja tocado pela verdade, isso nós podemos discernir, né? Ele não vai dar ouvido, ele vai entrar com argumentos, mostrar versículos para contradizer, e aí vai ficar uma batalha intelectual. Quem sabe mais a palavra, quem sabe citar mais versículos. Isso que eu estou falando é sinceramente. Todos podem concordar comigo. Quando você vai conversar, por exemplo, com alguém da Assembleia de Deus, por exemplo, eu não estou falando dela, é uma Assembleia X, né? Qualquer uma, você vai conversar. Eles têm uma série de versículos decorados para debater ou para contradizer tudo que você possa dizer da verdade, para dar solidificação para a teoria deles, ou para a ideia que eles têm, a doutrina deles, entendeu? E se a gente está no começo da verdade, se acabou de entender muitas coisas, como nós não perdemos a salvação, o Espírito Santo, eu não tenho que pedir que ele desça como fogo sobre mim, e você vai conversar com uma pessoa que tem essas ideias, ele vai discutir com você. E se você tentar argumentar com ele, fundamentado em inteligência humana, não vai dar certo, porque ele vai ser convencido pela inteligência. Mas nós somos convencidos pela verdade, não pela inteligência, ou por ouvir a verdade e apenas entender literalmente ou intelectualmente a coisa. Mas é no coração. A palavra chega a nós, ela atinge nosso coração, não nossa mente. Por que fala do coração? Porque o coração é o sentimento, você sente aquilo que está sendo falado, está na palavra de Deus, você é dirigido pelo Espírito a entender. Agora, se for pela inteligência, nós vamos apenas ficar discutindo teorias.
E um vai falar, bom, eu sou da linha, e aí nós caímos para isso que a gente ouve nas denominações, né? Não, tudo bem, você tem uma linha de pensamento calvinista e eu tenho uma linha de pensamento herminianista, né? Não, são duas linhas, a soberania de Deus e a vontade própria, né? Como é que chama? O livre-arbítrio. Então, essas duas linhas de pensamento cristãos. Olha, não é nenhuma nem outra. Na verdade, a palavra de Deus não são linhas de pensamento. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E nós somos convencidos pelo Espírito que nos ensina essas coisas. Então, se eu estou ainda começando, eu sou ainda novo, eu devo ter um pouco de cuidado, porque eu não estou apto a ensinar ainda. E eu não vou poder refutar a oposição do contradizente, né? A necessidade de que você tenha base do que você vai falar. E isso não é só o que nós acabamos de ouvir e entendemos também com o coração. É aquilo que nós andamos, porque a verdade não é só entender com o coração, é andar nela. Nós temos que ouvir de coração, aceitar a palavra de Deus e andar nessa palavra, andar na sã doutrina. Então, existe também a prática. Então, seria o ideal que um ancião, uma pessoa que está querendo exercer uma coisa assim, ela esteja mais pronta a ouvir no início do que a falar. E a gente vê que, às vezes, é o contrário que acontece. A pessoa quer mais ensinar do que ser ensinada. E é que nem uma criança entrar no primeiro ano da escola, no primário, né? O primeiro ano lá está começando a aprender o beabá e quer ensinar para o adulto como soletrar, entendeu? Mas o adulto já fala a língua há muitos anos, ele já está, né? Lógico, aí é a parte da inteligência. Mas existe a prática, não resta dúvida, irmãos. Você tem que estar andando nisso aí. É importante nós sabermos, não é por argumentos inteligentes. Às vezes eu vejo a pessoa construindo um argumento baseado em ciência. É outra dica que eu dou para vocês. Nunca tente convencer um incrédulo a crer em Deus por meio da ciência. Fala, tá vendo? A ciência ensina isso, e isso é o que Deus fez. Não façam isso. Eu digo por quê? O que caracteriza a ciência? O que faz a ciência ser ciência do jeito que nós vemos no mundo? Ela tem que estar em constante mutação. Ela tem que ser constantemente haver questionamentos para que haja hipóteses, e essas hipóteses podem ser provadas, e sendo provadas vira um conhecimento. E vira, então, por exemplo, já não é mais uma hipótese, já não é uma teoria, é uma lei. Quando é provado cientificamente, passa a ser uma lei. Então, nós não temos hoje que questionar a lei da gravidade. Ela foi provada que é mesmo, entendeu? A lei da gravidade. Você solta, cai no chão. É a lei da gravidade. Antes não existia essa lei. E as pessoas não entendiam por que caía no chão, até que, segundo conta a história, Newton estava embaixo de uma macieira e caiu uma maçã na cabeça dele. E isso deu a ideia. Mas espera um pouco. Por que ela caiu? Por que ela não ficou lá? Por que eu, quando pulo, caio no chão? Eu não fico no ar? Então, começou a se entender, e aí foi provado, começaram a fazer teorias, era a teoria da gravidade, até que provado passou a ser a lei da gravidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Se eu tenho a ciência como ciência, enquanto ela está mudando, a hora que ela parar de mudar, ela já não é mais ciência. Certo? Agora, como que eu vou provar uma verdade que a palavra de Deus, que é imutável, e o que caracteriza a verdade é que ela nunca muda. A verdade de Deus não muda. O homem muda, o tempo muda, as coisas mudam, mas a palavra de Deus continua a mesma. Não vai ser tirado nem um tio, nem acrescentado um tio na palavra. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como é que eu vou provar, por meio de uma ciência que é mutável, de que Deus é imutável? O que vai acontecer? Se ele chegar a crer, se eu conseguir dar um exemplo científico, ela está vendo, Deus existe porque a ciência mostra que ele existe. A hora que ela mostrar que ele não existe, como é que eu faço? Porque ela pode mudar. Por quantos anos o homem achava que a Terra era plana? Até que vieram falar, não, ela não é plana, ela é redonda. Isso foi na época dos desbravamentos né, do Novo Mundo, em que as caravelas saíam da Europa para atravessar um mar que eles não sabiam para onde terminar, porque a ideia era que era uma queda d'água no final. Então,
Quando viram que não era assim, que era redonda, pronto, caiu por terra essa teoria e os navios começaram a sair, quando deram a volta na África para ir para a Ásia, e aí deu a volta ao mundo e tudo mais. E, por incrível que pareça, hoje tem gente que está querendo dizer que a Terra é plana. Ora, a ciência vai não provado, né? Lógico que não tem jeito de provar, porque já foi, a gente sabe que a Terra é redonda, mas eu não quero entrar nesse mérito da questão. Mas hoje tem gente questionando isso. Se eu provasse alguém, fizesse alguém crer em Deus, mostrando que a Terra é redonda, e isso dá para mostrar cientificamente, agora iam dizer, então, mas está vendo? Ó, pelo terraplanismo, eu não vou mais acreditar em Deus. Outro lado, muitos vão falar, não, mas porque ela é plana que eu acredito, porque daí se fazem aquelas teorias deles lá. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos convencer ninguém da verdade usando a ciência. Eu posso até ter na ciência, para mim, cada um individualmente, de ter o conforto de ver. Foi Deus que criou. O homem fala hoje que é na teoria da evolução. Continua sendo uma teoria, irmãos. Ela não é uma lei. Ela é uma teoria ainda, porque ninguém provou que existe realmente a evolução. Porém, se você fala isso hoje, você é tido como um louco, mas você, um médico falando que não tem evolução, todo mundo sabe que tem. Olha o DNA, olha isso, mas isso não prova. Porque não prova que o homem surgiu de moléculas e chegou nisso, que chegou ao acaso. Existe alguém fazendo isso, existe alguém por trás que criou todas essas coisas. Mas não vamos entrar no mérito da questão, apenas não tente mostrar ou convencer as pessoas da verdade usando a ciência. Não dá certo e existe o risco dessa pessoa um dia ver que aquilo que levou ela a crer agora já não é verdade. Então, o que eu creio também não deve ser verdade. Esse é um modo de pensar do mundo. Nós temos que falar pela sã doutrina, que é o que Paulo ensina a Timóteo em 2 Timóteo 2, 14 e 15. Só até aí. Você ia falar alguma coisa, Wesley? Não, antes do irmão Leo falar, só ia comentar e, assim, pedir também para ele comentar, porque nas características aí do presbítero, do ancião, as características morais que Paulo dá, né, são características que é para todo cristão, não é isso, irmão? Isso é o que todo cristão deveria ser, porém, nem todo mundo nasce maduro, né? Então, se tem alguém que ainda recém-convertido, ainda está começando, e ele ainda tem um pouquinho de cabeça dura, né? Ele é teimoso, ou ele é meio violento, ele perde a paciência fácil, para pavio curto, antes de ele começar a querer ter qualquer coisa de querer exercer alguma coisa assim na Assembleia de Liderança, ele deve primeiro aprender a se controlar, a não ser cabeça dura, né? Ser um pouquinho maleável, não ser teimoso, ou então não ser violento, aprender a ser calmo e conversar com as pessoas. Então, nesse sentido, é lógico, tudo que está aqui, nós não devemos ser mesmo. Mas, no começo, quantas coisas erradas eu fiz, né? Que hoje eu olho para trás e tenho vergonha das coisas que eu chegava a fazer como cristão e achando que eu estava fazendo a coisa certinha e que eu era um exemplo, né? Mas não é assim. A palavra ensina que nós devemos ter em mente que se alguém quiser exercer alguma coisa assim, ele fala, se alguém quiser, convém que o bispo seja irrepreensível, né? Convém que ele seja marido de uma só mulher, que ele seja moderado, que ele seja justo, santo, temperante, tenha hospitalidade. Então, são coisas que todos nós devemos ter, realmente, como o irmão falou. Mas nem todos têm, por causa, às vezes, da imaturidade, né? Então, nós temos também que ser complacente. Não podemos também ser uma pessoa legalista, que um jovem dá um hino na reunião, e um hino meio fora da ocasião, já não vai cantar esse hino, porque ele não pode esse hino. Esse hino, eu não posso fazer isso, eu teria que ter um pouquinho de cuidado desses mais jovens, de instruir eles. Ele fez alguma coisa, falou, ou ele levantou para orar, né? Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Não existe
nenhuma restrição quanto a levantar para orar. Isso é exercer seu sacerdócio. Mas se ele levanta para orar e começa a errar começa a orar para o Espírito Santo, por exemplo, né? Oh, bendito Espírito Santo, eu te louvo pelo que tu és. Isso aí está fora totalmente do que a palavra nos ensina. Nós nunca vemos Paulo orando para o Espírito Santo, se dirigindo ao Espírito Santo. Então, não é uma coisa que se faz. Mas se um cara novo vem, começa, e ele levanta na sua maior simplicidade e ingenuidade, e ainda meio ainda imaturidade, né? Ele levanta e faz isso. Nós nunca devemos criticá-lo em público. Oh, como é que você fala uma bobagem dessa, um negócio assim, intempestivo? Deve chamar depois, olha, irmão, você falou isso, presta atenção, mostra os versículos para ele, com toda a paciência e cuidado, a pessoa vai entender. Mas tem pessoas que, mesmo fazendo tudo isso, ele continua querendo insistir em fazer o que ele quer fazer. Esse tem que prestar atenção nele. Né? Esse jovem, que, ó, eu sou jovem, eu deveria prestar mais atenção, de que os irmãos estão assim, então eu devo respeitar eles. E não fazer impor. Como? Eu vou ficar agora, não poder mais orar? E ficar bravo, bater o pé, sair bravo da reunião? Não venho mais aqui também. Eu digo uma coisa, todo aquele que vem a reunir ao nome do Senhor, por causa das pessoas que estão reunidas, por causa dessas pessoas, vai sair também. Nós estamos, quando vemos a verdade do um só corpo, nós vamos reunir porque Cristo é o centro. E as pessoas em volta, estamos todos aprendendo. Alguns já sabem um pouco mais, outros menos, mas todos estão aprendendo. A palavra para todos é: considere os outros superiores a si mesmo. Quando nós achamos que nós somos superiores aos outros, aí nós queremos fazer valer a nossa vontade. E mesmo que seja correta essa vontade, nós temos que ter cuidado em não querer impor a nossa vontade. Isso é querer ser como um ancião que impõe a sua liderança. Nós não podemos impor liderança nenhuma. É a Assembleia como um todo que se sente em paz e vê que existe um exercício e está contente com isso, e isso ocorre naturalmente. Então, a gente pode dizer assim que essas características, né, as morais aí, não, todas as características aí, né, falam de um cristão maduro, né, tipo assim, maduro na fé, não estou falando maduro na idade, né, maduro, vamos dizer assim, já com um exercício de fé, a prática de piedade já amadurecida. E é por isso que acho que Paulo fala para Timóteo de não colocar neófitos, né, que são aqueles novos na fé, vamos dizer assim, né, que ainda não tem esse exercício, né, de prática, de maturidade, vamos dizer assim. Então, isso aí está remetendo e confirmando aquilo que também Paulo tinha falado para Timóteo, né, e também não está ligado à questão de idade em si, não é isso, irmão? Exatamente. A palavra neófito, né, neo é novo e fitos é planta. É uma plantinha nova, acabou de nascer. Isso que a palavra neófito significa, né? Então, Paulo ensina, não imponhas precipitadamente a mão sobre as pessoas, né, sobre o neófito. E ele não pode ser neófito no sentido que ele não pode estar recém-convertido, já falar, irmão, você, por favor, traz um estudo aí para nós sobre Apocalipse 20, entendeu? É uma coisa que se está dando na mão dele, que ele não tem capacidade para fazer, porque como é que ele vai falar dessas coisas se ele nem andou no caminho cristão ainda? Então, eu não vou dizer que exista a necessidade de ter uma escola de teologia ou que tenha um profundo entendimento de toda a verdade para estar em comunhão partindo do pão. Não é nada disso. Mas quando se assume já uma posição de ancião ou presbítero, é porque já está um pouquinho mais à frente. Realmente, tudo que está escrito na primeira parte desse versículo aí, que é o versículo 7, para todo cristão. Mas o versículo 8, as coisas que devem todos ter mesmo, né? Que é hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina.
para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para converter os contradizentes, ou para convencer os contradizentes. Ele está basicamente dizendo, se tiver alguma dessas coisas negativas, deve esperar, deve tratar isso daí, ele e o Senhor, em oração e tudo. E as coisas positivas que deve ter, estão também aí diante de nós, né? No versículo 7 e no versículo 8, e o reter a palavra, aliás, no 8 e 9, né? Retendo firme a fiel palavra, conforme essa doutrina, essa fiel palavra é aquilo que nós estamos ensinando. Então, ele está falando de alguém que está querendo ensinar mesmo, né? Na Assembleia, ou de liderar os irmãos. E isso é importante, irmãos, nós tenhamos aqueles que lideram entre nós, porque eles fazem isso, devem fazer isso pelo Espírito, né? O Senhor dirige, e o Senhor dá dons à Assembleia, e esse dom não é da pessoa. Não é que assim, eu tenho o dom de tal coisa, então esse dom é meu dom. Não, não é. Os dons são dados não para a pessoa, mas para a Assembleia. A pessoa que é usada é o vaso que é usado, e a Assembleia que usufrui do dom, não a pessoa que tem o dom. O fato de ser, por exemplo, um doutor, eu vou falar, então, porque eu ensino, então agora você tem que me pagar por isso, sabe? Eu vou passar aí o meu Pix para vocês para mandar dinheiro para mim. Não é isso, de modo nenhum. O dom não é meu, é para vocês, é para a Assembleia. O que está falando, o que fala na Assembleia. O que eu estou falando é a respeito de alguém que quer ser. E ele não deve nunca pensar que ele é digno ele tem que receber. Paulo mesmo falou, eu sei que Deus não tem interesse nenhum nos bois, né? Mas por que ele fala, não amordaça o boi quando moe o trigo, o milho? Por acaso Deus tem cuidado está cuidando do gado nesse sentido? Não, mas ele estava falando com respeito àquele que trabalha, é digno de receber a coisa. Mas ele falou, nunca de vocês eu pedi qualquer coisa para não ser pesado para vocês. Então ele tinha consciência de que existia necessidades, mas ele trabalhava para cumprir essa necessidade. Ele não dependia, ele não tinha ganância de receber por meios de imposição, falar, eu quero meu dinheiro aí, sabe? Como aconteceu, né? Na pandemia, eu me recordo de ter visto um vídeo que me arrepiou o cabelo da nuca, um pastor falando, então, nesses tempos, não está tendo uma reunião, porque está proibido, então aqui está o número da minha conta, porque está difícil o negócio. Como se não tivesse para os outros que também estavam na mesma situação, entendeu? Então, eles têm que continuar mandando o dízimo para ele na conta dele. Parecia funcionário público ficando em casa e não querendo voltar mais, né? Porque o salário era garantido. Mas aqueles que não tinham um emprego público tiveram que sofrer nessa pandemia e ficar ali em casa sem receber, né? Então, nesse sentido, Paulo sabia que ele era viável, que o desejável até que os irmãos ajudassem ele na obra, e ele provavelmente era ajudado, mas ele não vivia esperando isso aí. Então, não existe, por exemplo, nenhuma assembleia que tenha no dinheiro da coleta despesas fixas para pagar irmãos que têm dificuldades. Como falar, todo mês vem aqui receber tanto porque você tem necessidade. Não, é dado conforme o exercício da Assembleia, de acordo com as necessidades que chegam, de acordo com aquilo que o Senhor provê, não de acordo com o que não temos. Ninguém pode ajudar outro com o que não tem. Né? E não é para que aquele que tem abundância dê tudo e fique com falta, porque daí a coisa inverte, né? Tudo tem que ser debaixo do senhorio de Cristo, na submissão da palavra de Deus e sabendo que tudo que nós fazemos seja de acordo com o que o Senhor quer que nós façamos. Isso é exercício, Por isso que não existe dízimo entre a cristandade, porque não é imposto, seria imposto, né? Falado, olha, vocês têm que pagar 10% do seu olerite para pôr no saquinho da Assembleia. Por causa disso, muitos não põem nada. Não, eles deviam estar pensando, olha, eu tenho que trabalhar com as mãos para ter como ajudar aqueles que têm necessidade. Deve haver o desejo de ajudar os que têm necessidade, e não o contrário, os necessitados quererem ser ajudados. É o que, às vezes, impõe até, né? Alguns até saem, eu não vou mais dar porque não tem amor, nunca me ajudaram em nada, eu estou passando necessidade.
não tem cabimento isso, né? Eu estou lá por causa do Senhor ou por causa que alguém vai me inscrever no salário deles, né? Como mensalista da Assembleia. Vou lá receber meu dinheirinho no final do mês. Assim como não tem nada estipulado quanto eu tenho que dar, não tem nada estipulado na palavra o quanto cada um tem que receber se ele está em necessidade. É de acordo com o que o Espírito dirige, e isso necessita exercício. Ok. Então, sobre esses 3 pontos aqui que os traz, né, sobre a sua vida pública, a sua vida familiar, que a gente já falou, e sua vida em assembleia. Agora ele vai só finalizar aqui, ele vai trazer um outro ponto ele diz assim: observe também, nada é dito aqui ou em qualquer outro lugar na Escritura sobre a eloquência de um ancião, sua educação secular, sua perspicácia nos negócios ou seu status social na vida. Os cristãos mundanos podem fazer muitas dessas coisas, pensando que são qualidades necessárias para um líder, mas essas coisas não são o que tornam um ancião presbítero capaz. De fato, o sucesso nas coisas seculares pode ministrar ao orgulho de uma pessoa e dar a ele uma falsa sensação de importância. Sua capacidade como ancião não é medida pelo seu sucesso nos negócios, mas por sua espiritualidade e sabedoria prática. Como estão as irmãs aí, os irmãos, têm alguma pergunta? Os irmãos que desejarem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tanto para falar, abrir o microfone e falar, ou postar no chat aí que a gente lê. Então, irmãos, eu vou seguir. Se algum irmão tiver alguma pergunta, pode sinalizar aí que a gente faz. Então, ele vai entrar agora nos versículos 10 a 13 e vai tratar dessa questão aqui de mestres judaizantes. Ele diz assim: Paulo passa a falar da oposição que Tito e os santos de Creta enfrentaram. Ele diz: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. A necessidade de verdade e piedade na Assembleia era óbvia. Homens carnais estavam agindo mal entre os santos por seus próprios interesses egoístas. Eles eram faladores e enganadores, indisciplinados e vaidosos, que se apresentavam como mestres, mas, na realidade, estavam levando os santos à escravidão legal e ao erro. Foi, de modo geral, o trabalho de um elemento dos mestres judaizantes, que Paulo chama de a circuncisão. Enquanto professavam um zelo pela lei e pela santidade cerimonial, seu verdadeiro motivo era o ganho vil ou a torpe ganância. O que eles estavam realmente fazendo era defraudar os santos. Paulo diz que convinha tapar a boca dos tais, porque estavam ensinando o que não convém. Esses homens definitivamente precisavam ser silenciados. Juntamente com o problema dos maus ensinamentos, os cretenses eram marcados por certos traços nacionais indesejáveis que eles carregavam
em sua vida cristã desde seus dias de não convertidos. Para comprovar isso, Paulo cita um de seus próprios profetas, Epimênides, que viveu no século 6 a.C. Ele disse que os cretenses sempre eram mentirosos, bestas ruins e glutões preguiçosos. Paulo diz: este testemunho é verdadeiro. Ele não disse que esse homem era um profeta de Deus, mas um seu próprio profeta, o profeta dos cretenses. Isso mostra que os falsos profetas podem falar coisas corretas quando servem ao propósito deles. Ele cita o profeta para mostrar que o caráter dos cretenses era famoso. Mesmo aqueles que não eram salvos podiam ver. Esses cretenses eram verdadeiros crentes, mas não se preocupavam com o seu andar e modos como cristãos. Talvez eles pensassem que isso não importava. É triste dizer que hoje existem muitos como eles na profissão cristã. Desnecessário dizer que seu caráter nacional, que eles deveriam ter renunciado quando foram salvos, teve um efeito negativo em seu testemunho cristão diante do mundo. Os crentes de Creta são um excelente exemplo de como o caráter nacional e a cultura natural podem entrar na Assembleia. Certos comportamentos particulares não cristãos podem se manifestar na vida de um crente, e às vezes isto é desculpado dizendo: é uma cultura deles, como se fosse algo tolerado por causa da história de uma pessoa. Pode muito bem ser uma característica de sua cultura nacional, mas isso não justifica sua presença entre os santos na Assembleia. Se esse comportamento não estiver de acordo com os padrões e modos morais de Deus, não terá lugar na vida de um cristão. Não é para ser desculpado, mas antes julgado, como não característico de um cristão. Quando uma pessoa é salva, deve haver uma regeneração de caráter moral em sua vida, que é parte integrante da salvação de sua alma. Os hábitos e modos anteriores de nossa vida antiga devem ser lavados, e os padrões de Deus e os modos morais de comportamento adotados como nosso ideal. Infelizmente, essa regeneração moral estava ausente entre os santos de Creta. Só para exemplificar isso que ele está falando, eu me recordo uma vez, lá que me converti, eu li um livro sobre um missionário que foi pregar em terras eu acho que era na África, e ele relata que ele teve uma dificuldade muito grande de pregar o evangelho numa tribo, porque ele começava a contar a história de Jesus e os apóstolos e tal, e quando chegava na história de contar de Judas, eles ficavam prestando atenção e ficavam contentes e aplaudiam o que Judas fez de trair, sabe? E ele não conseguia entender até que alguém explicou para eles que na cultura deles era cultuado a traição. Quem soubesse passar a perna no outro e mentir, esse era cultuado como uma pessoa de moral entre eles. A moral deles era essa: você tinha que ser um enganador. E como que ele ia pregar o evangelho para alguém que cultuava um negócio desse? E uma pessoa que aceita que Judas fez um negócio correto, como é que ele podia entender que era mal, né? Então ele teve que pregar o evangelho falando que o correto, a palavra de Deus é assim, e eles tiveram que deixar isso. Eles não podiam continuar sendo cristãos ou falar que tinham se convertido se eles acreditavam que Judas era uma pessoa virtuosa. Então, só para entender, existem nacionalismos, coisas, costumes nacionais que não pode falar assim, não, mas isso aí é como nós crescemos mesmo, é a nossa cultura. Isso não é outra nação mesmo. Dentro de um país você tem culturas diferentes. Não há justificativa de eu dizer, então, mas isso é o jeito que eu, paulista, faço mesmo, entendeu? Se vocês não fazem assim, é o meu jeito, entendeu? Não é seu jeito. Existe agora a regeneração de um caráter moral na vida. E esse caráter moral é a moral que há na pessoa do Senhor Jesus.
nós temos como padrão o Senhor Jesus, e não a nossa cultura, ou nosso habitat, o ambiente em que nós vivemos. Então, esse negócio de ideologia, né, a esse respeito, cai por terra. Entre nós cristãos, não tem esse negócio de ideologia. Não é assim, o ambiente me fez assim. Não tem isso. Nós, quando cremos, quando somos, ouvimos a palavra de Deus, quando somos, nos é comunicado vida, nascemos de novo, há uma modificação na nossa vida. Agora existe uma vida em nós, uma lei diferente nos guiando. Isso é o que se fala em Romanos 1, né, irmãos? Vocês lembram que em Romanos 7 tem aquele homem em conflito, porque ele nasceu de novo, ele quer fazer o bem e não consegue, o mal que não quer fazer, ele faz. Ele fala, miserável homem sou, quem me livrará? Aí ele fala, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que agora, no 1 do capítulo 8, fala, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, como diz no versículo 4. No versículo 1 não é para ter essa parte. Mas o que a gente vê ali, ele está falando que agora é a lei do Espírito de vida que nós temos, o que muda totalmente o nosso padrão e modo moral de viver como filhos de Deus agora. Então, não justifica dizer, minha cultura é assim, eu vou viver fazendo isso. Não, não vai, porque é nascido de novo. Ok. Bom, agora Paulo vai para acho que é o último tópico desse capítulo, que é o remédio, que é do verso 13b até o 14. Ele vai dizer assim, Paulo diz que a resposta para esses faladores indisciplinados e vaidosos foi para que eles fossem repreendidos severamente para que sejam sãos na fé. O fato de Paulo dizer que eles poderiam ser corrigidos e tornados sãos na fé mostra que alguns desses mestres judaizantes poderiam ser verdadeiros crentes, mas estavam terrivelmente confusos. Um cristão sério pode ser corrigido, mas o homem natural que não tem vida divina não pode ser corrigido. Aqueles que tinham vida precisavam de correção, não de excomunhão. Eles não deviam dar ouvidos às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens. Tais noções apenas confundem as pessoas e as desviam da verdade. Agora, versículos 15 e 16. Paulo passa a falar dos mestres judaizantes que não eram crentes verdadeiros. Ele diz, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados ou inúteis para toda a boa obra. Essa observação sobre todas as coisas serem puras para os puros tem sido frequentemente mal utilizada e usada para significar que as coisas que são ímpias podem ser usadas pelos crentes e eles não serão contaminados por isso, e se sua mente for santa. Isso é falso. Certamente os cristãos ficarão contaminados por coisas profanas. É por isso que Paulo disse aos filipenses que buscassem tudo o que era amável e puro, e etc. O que ele está falando aqui é que, como os puros, os verdadeiros crentes, se deleitam com a pureza, os profanos ou incrédulos também se deleitam com o que é impuro, porque seu entendimento e consciência estão contaminados. Seus processos mentais são depravados, portanto, seus pensamentos seguem linhas carnais e deleitam-se com isso. O argumento de Paulo aqui levanta a questão: como essas pessoas poderiam estar em condições de liderar os santos na verdade que é segundo a piedade? Não é possível. Esses enganadores precisavam ser identificados como tais e expostos.
eles seriam conhecidos por suas ações, pois a prática deles não combinaria com o que professavam. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Paulo não diz a Tito para corrigi-los, como faz com os do versículo 13. Isso ocorre porque eram infiéis, que eram abomináveis e desobedientes. Eles eram incorrigíveis e reprovados. Algumas traduções interpretam os réprobos como desqualificados, na NVI. Por suas más doutrinas e más práticas, eles realmente se desqualificaram de ter algum lugar na Assembleia. Então aqui o segundo irmão fala que era uma assembleia mista, no caso tinha incrédulos ali no meio também, né, irmão? Se você notar, todas as cartas de Paulo, ele está escrevendo um grupo misto de pessoas, porque na Assembleia sempre tem os verdadeiros e aqueles que estão ali no meio, né, talvez por algum interesse de alguma coisa, você nunca sabe, porque somente Deus conhece o que são seus. Porém, nós temos na palavra de Deus claramente mostrando que pelos frutos você conhece. Então, uma pessoa que fala que é verdadeiro crente e tal, mas anda de um modo desordenado, você coloca, vou pegar um pouco, mas está incompatível. Então, você pode ensinar essa pessoa, olha, isso que você está fazendo não bate com o andar de um cristão. Se ele é verdadeiramente salvo, ele ouve isso como alguma coisa que estão ensinando, agradece e aprende. O problema é que aqueles que não são realmente fiéis e verdadeiros naquilo que estão falando, eles vão refutar o que você está falando, dizendo, não, mas eu ando e começa a querer discutir nessas coisas, entendeu? E não há discussão. Logicamente, nós, quando aproximamos de um irmão que foi pego em alguma falta, é no sentido de corrigir para que ele ande corretamente, não para criticá-lo e diminuí-lo na frente de todos. Esse é o grande segredo da vida cristã como um todo. Nós sabemos que existe uma assembleia, ela está misturada, isso sempre foi assim. Lembre-se, quando o povo que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, diz na palavra que existiu o vulgo no meio deles. Porque quando eles saíram, muitos ali dos egípcios, vendo eles partindo, e aquele poder todo, aquele mar abrindo, eles foram junto com os judeus, com os israelitas. Quando eles entraram, atravessaram o Mar Vermelho e foram para o outro lado do coisa, e começaram a andar pelo deserto, logo começou a haver, entre eles, a murmuração de que, olha, tirou a gente de lá para morrer de sede aqui no deserto. Né? Vocês se recordam dessa passagem? Prestem atenção, leia essa passagem e veja como fala, e o vulgo que estava no meio deles. O vulgo aí eram os que não eram israelitas, mas que saíram juntos e atravessaram o Mar Vermelho na bênção deles. Isso muitas vezes acontece. A pessoa chega, ouve, fica contente porque é bem recebida, ali tem um pouquinho de sociabilidade, eu estou meio abandonadinho, então eu quero ficar, e gostei da turminha. Pessoal legal, entendeu? Mas se o amor é só pela pessoa e não pelo centro, logo pode começar a se desfazer isso. Então, a primeira coisa é quando ele está fazendo alguma coisa errada e falar, irmão, isso que você fez não é muito correto. Mas está me julgando, você não pode me julgar, tudo é puro para os que são puros. Né? Aí eu já aproveito, uso mesmo esse versículo e falo, não, mas eu já sou puro, então tudo é puro para mim. Não é isso que esse versículo está dizendo. Ao contrário, nós somos agora purificados pela palavra de Deus, nós somos lavados pelo sangue, somos agora diante de Deus já livres de toda condenação, justificados diante de Deus. Porém, contamináveis, porque o mal contamina aquele que é santo. É aquilo que o Senhor fala para o profeta. É mais ou menos assim, ele pergunta aos sacerdotes,
Se algum sacerdote, levando nas suas vestes, tocar em alguma coisa contaminada, ela purifica o que é contaminado? Não. Mas o sacerdote se contamina. Ele fala exatamente. O que é santo é purificado. Ageu 2:12, Isso, irmão. em Cristo. Oi? Ageu 2:12. Isso. Pode abrir lá que fica até mais fácil de ler. Pergunta, versículo 11. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? O sacerdote respondendo, dizem não. E disse a Ageu: se alguém que tinha se tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma dessas coisas, ficará isso imundo? O sacerdote respondendo: sim, ficará imunda. Assim é esse povo. Ou seja, se nós tocarmos em alguma coisa impura, nós nos contaminamos. Mas o fato de nós sermos santos, nós não purificamos o que é contaminado. De eu tocar em alguma coisa, eu não purifico ela. O único que pôde fazer isso foi o Senhor Jesus. Ele, durante o seu tempo, a sua vida aqui na Terra, ele não tinha nenhuma relação com o pecado. Então, ele podia muito bem, chegava um leproso, ele podia impor as mãos nesse leproso e falar, ser curado. Se um sacerdote judeu, israelita, fizesse isso, tocasse no leproso, ele tinha que ficar 7 dias lá, até que ele tinha que ficar separado da congregação. Se ele fosse, por causa de ser um parente, um pai, a mãe, ou um filho, uma filha que morresse, e ele tinha que enterrar, ele tinha que tocar no morto, ele não poderia oferecer sacrifício, ele tinha que se purificar primeiro. Por que isso? O Senhor podia fazer por quê? Porque ele era santo. Mas ele tinha uma santidade que não era uma santidade relativa como a nossa. A nossa santidade está em Cristo Jesus. Mas nós temos esse corpo que é corruptível ainda, e ele se contamina. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não pensa que porque agora eu já sou puro, em Cristo Jesus nós já somos santos, nada vai me tocar, eu posso ficar no meio do mal, que ele não tem efeito sobre mim. Tem sim, e é muito ruim quando um cristão fica se contaminando. E o dia a dia nós saímos para o mundo, nós voltamos para casa empoeirados. O que era costume na lei, ela chegava em casa, ele lavava os pés para tirar o pó do mundo. Quando o Senhor quis fazer isso com os seus discípulos, ele foi lavar os pés dos seus discípulos, ele falou, não, porque eu não sou digno que você lave meus pés. Se eu não lavar teus pés, você já foi todo lavado, mas se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ou lava o corpo inteiro. Não, o corpo inteiro não precisa, é só os pés, é o pó do mundo. Nós, todo dia, temos que ter essa santificação, essa purificação, lendo a palavra de Deus e orando, porque o mundo nos contamina. Está lá no dia a dia, com aquelas coisas, aquelas pessoas na nossa volta, contaminam com suas ideias, com as imagens que vemos, as coisas, as situações que vemos. Chegamos em casa, o nosso lar é o lugar onde nós nos purificamos pela palavra de Deus, pela comunhão com a família e a oração juntos. Então, isso é importante na nossa vida, nós entendermos a respeito desse pulo aqui. E não resta dúvida, muitos pensam que o fato de agora nós termos sido salvos e fomos lavados pelo sangue, que aí o mal não nos toca. Pode tocar sim. Nós não devemos nos expor ao mal. Antes, andarmos do modo digno da nossa vocação. Então, irmãos, graças ao Senhor, mais uma boa reunião aí, o Senhor nos ajudando. São 9h30, né, deu nosso horário aqui. O irmão tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente poderia finalizar, né? Vou pedir o Wesley para, se os irmãos não tiverem pergunta, eu vou pedir o Wesley para tirar a gravação e aí a gente pode dar graça para encerrar.
E aí, no próximo sábado, a gente vai continuar daí, né, Welton? Aí a gente entra no Capítulo capítulo 2. 2. Isso. Isso, tá bom. Já salvei aqui. Vou tirar a gravação. Peraí.